Vamos, Brasil! Vamos lá, mulherada! Quem aí é mamãe já sabe, né? Esse processo que a gente passa quando vai chegando a hora do parto, e os medos, a angústia, aquele desespero, aquela coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. E quem está se preparando para ser mamãe também tem as mesmas dúvidas. Todas nós, mulheres, passamos por este momento, gente. O doutor Alberto Jorge Souza Guimarães, ginecologista obstetra, fez um livro para ajudar e orientar todas nós mulheres. Olha só, parto humanizado. Então, vamos falar as vantagens de fazer um parto humanizado. Boa tarde, bem-vindo, tudo bom? Salve lá, boa tarde. Que coisa maravilhosa, parto sem medo. Quando surgiu a ideia? Quantos anos já de experiência? Opa, há alguns dias, viu? 30 anos, 30 viu, Ana? anos, Um pouco mais que isso. E ele realmente surgiu do relacionamento, do atendimento de mulheres grávidas. Na verdade, o próprio nome veio de um casal que deram à luz e a mulher comentou assim, poxa vida, doutor, o senhor conseguiu fazer com que eu tivesse um parto sem medo. Eu falei, opa, como assim? E daí eu comecei a ficar atento em só de estar grávida, muitas vezes a mulher já traz consigo Sim, uma carga enorme trauma já. de informações em função desse tema, viu, Dani? Vai ficando com medo mesmo, né? É. É um despreparo e nem todo médico tem a sensibilidade e dá esse apoio, né? Quer dizer, se a gente for olhar a questão cultural, né, da palavra parto já é entendido como algo difícil. Né? Se você está num projeto e fala, nossa, isso está É um parto. quer dizer, já fala, nossa, isso está difícil. Isso vai ficando enraizado, a ponto de, assim, eu desafio muitas vezes a mulher grávida, quando ela chega no contato conosco, a pensar na experiência da gestação e do parto como algo salutar, como algo saudável. Então eu digo o seguinte, a chance de uma gravidez correr tudo bem é muito, mas muito maior do que de dar alguma coisa errada, de maneira geral, em termos de biologia. Então, o nosso desafio, muitas vezes, durante o pré-natal, a gente deixar isso claro para a mulher, que ela pode ter uma experiência positiva, Sim. isso pode ser bom, né? E que, para isso, ela precisa entender um pouco dela e da estrutura que cerca e, digamos, e das condições que ela vai ter, por exemplo, se a gente for pensar em saúde pública, Sim. se a gente for pensar quais os hospitais que existem disponíveis para que ela vá dar à luz. E a mágica, Nani, isso acontece no pré-natal, a gente poder abordar a questão do medo. Porque O pré-natal é o tempo do preparo para essa futura mamãe, né? E no pré-natal tem um tema hoje que a gente tem falado bastante, que é uma ferramenta que a gente diz assim, para o parto, que é o plano de parto, que toda grávida deveria solicitar no pré-natalista, seja na questão privada, particular, Sim. ou no público. E o que é o plano de parto? É um lugar, um momento onde você vai poder falar com quem é da assistência do que é que você gostaria que acontecesse. Você vai falar, por exemplo, e se te perguntarem de qual é o seu medo do parto? Qual que é a cena temida no parto? Né? E aí a gente vai observar que muito frequentemente vai aparecer a questão da dor. Muitas vezes tem medo do tamanho dessa dor, de não suportar essa dor, né? E no plano de parto, então, se você tem esse cuidado de checar antes, e você vai perceber o seguinte, que se o grande medo for a dor, para isso a gente tem um jeito muito tranquilo. Simples. Tranquilo. É simples, né? Quer dizer, preparado para isso. Né? E assim, a gente ouve, mas parto humanizado, mas pode ter analgesia ou anestesia? Né? Se o medo é a dor do parto e a gente dispõe desse recurso, pode usar? Sim. O que é que muda muitas vezes? O que difere para a mulher entender o parto normal no hospital com o parto humanizado? O parto humanizado, a gente já parte de um princípio de saída, que tem que ser entendido como um parto respeitoso. Um parto que já se conseguiu perceber dessa mulher o que é que ela busca dessa experiência. Né? De, por exemplo, num parto humanizado, a gente imagina que vai ter o mínimo de procedimentos possíveis. Vazio. O que são esses procedimentos? Por exemplo, o fato de internar num parto humanizado, a gente já sabe, a mulher não precisa ficar de jejum, por exemplo.
que era uma das premissas. Internava jejum, por exemplo. Não precisa. Ela vai trabalhar, é trabalho de parto. Ela precisa estar alimentada, precisa ingerir alguma coisa, tomar água se ela quiser, comer alguma coisa se ela quiser e assim vai. Então, isso é um princípio. Será que ela precisa usar soro para acelerar o parto? Se ela já internou em trabalho de parto? Tem que ver a dilatação, né? Ou seja, o útero, para o neném nascer, o útero vai trabalhar, vai contrair. Para quê? Para dilatar e para empurrar esse neném para o mundo, né? Então, se já está em trabalho de parto, o que acontece? Ele contrai, ele empurra e depois ele relaxa. Então, nesse período de contração, é importante, vem o desconforto, mas ela passa. E vai demorar um tempinho para vir a próxima. Gente, mas eu vou falar, hein? Eu, como mulher aqui, como mãe, tenho que falar. Ô, dor chata, viu? Eu tive 2 filhas, parto normal, viu? Nossa Senhora. Mas mas a maior parte, a agonia vai chegando, quando chega nos 5 minutos que está perto de nascer, e nos 3, que é aquela 1 minuto de dor, um pico, depois 1 minuto para respirar e 1 minuto novamente para dor. Mas se você sabe que esse caminho você está sendo assistida e os seus desejos respeitados, porque veja, se a mulher sinalizar o seguinte, eu estou com uma dor insuportável, bateu no tatame, não quero jogar mais, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter a segurança de que ela será ouvida, né? Vindo para aqui, hoje, realmente, só para trazer uma coisa fresquinha, fui solicitado, uma paciente tinha a 3ª gestação dela, ela tinha uma cesárea no primeiro momento, o primeiro filho, o segundo ela teve um fórceps, e aí nos procurou que ela falou, mas eu queria alguma coisa que onde não fizessem nada. Tá bom, aguardamos 41 semanas praticamente, né? Conseguimos fazer uma acupuntura para dar uma baixada, porque ela queria trabalhar até acho que a hora do parto de compromissos outros, né? Aí falou, vem para a cena do seu parto, né? Bom, entrou em trabalho de parto, ok. Então assim, na hora que eu cheguei na maternidade, como que essa mulher estava, Nani? Tinha uma equipe, né? Tinha uma doula que já tinha recebido. A doula quase quebrou o dedo da minha doula. Coitada da doula, né? Mas chama o ortopedista e o quiroprata, aquele medo do André lá no instante. O Grêmio. Né? Tinha música, tinha uma playlist maravilhosa. O marido ali meio assim, mas ela meio que encostou. Eu falei, dança com ela, ela tá querendo, né? Tá. Quer dizer, aquele ambiente, aquele momento, tranquilo, vai. Óbvio, o bebê já estava quase saindo. Aí ela falou assim, eu acho que eu vou querer anestesia. Eu falei, mas eu acho que podia pôr a mão nesse bebê. Será? Ela pôs a mão, eu peguei a mão assim, tipo, como que você conduz? Ela pôs, já vai nascer. Já vai nascer. Então, assim, ela sabia que, se fosse para tortura, teria suporte. Mas um bebê que está chegando. Estava chegando já. Né? Então, a experiência de quem se coloca no processo de parto, né, como protagonista realmente, como autora essa ela decide, né? Isso vai bem momento. Se ela vai com confiança, com segurança. Né? Então, o que é esse parto humanizado? Eu costumo dizer o seguinte, deveria ser, até sem a expressão parto, pensar no nascimento humanizado, na chegada de um bebê que vem sendo acolhido, sendo respeitado o tempo de nascer, né? Quer dizer, não retirado, o bebê está dormindo, você vai lá, Doutor faz uma Alberto, cesárea e arranca. Nos planos que a gente sabe, as pessoas que têm, né, no privado, que têm um plano de saúde bom, a gente consegue ter esse parto, os lugares preparados. E nas redes públicas, eles estão investindo nesse trabalho para a mulher ter um parto mais tranquilo, um parto mais humanizado? Olha, esse talvez, depois de 30 anos de formado, seja o meu grande sonho hoje. Sim. É o quê? Primeiro, se a gente tem uma atuação no meio das mulheres, no público leigo, e a gente consegue levar para a mulher esta mensagem de que a experiência do parto agrega, pode ser positiva, pode ser bom, isso já vai construir um caminho que facilitará a mudança do tipo de nascer no Brasil. Então, num primeiro momento, a mulher demandando, ela dizendo, eu gostaria, eu quero, eu mereço, eu tenho direito. Por exemplo, num trabalho de parto, numa coisa pública, a mulher tem direito ao acompanhante. Não é uma gentileza do vereador, do prefeito, é lei. Então, se ela entende que é um direito e esse acompanhante... É respeitado, então, de fato, isso aqui? Boa parte hoje já.
mas tem um boa grupo parte, mas grande tem boa parte que não. que ainda não. Que tratam as mulheres muito mal, Que as ainda coitadas não. chegam com dor, sofrendo, coloca mal num leito ali, e a coitada com dor, no sofrimento. Por isso que muitas mulheres ficam traumatizadas com o parto, que Isso. eu falo porque eu tenho experiência, eu tenho 2 partos, os 2 partos são normais, as minhas 2 filhas. É uma dor, chega uma hora que é insuportável, e mesmo a gente com toda a estrutura, com todo o parto humanizado, com todo um preparo, banheira para relaxar, né, céu cheio de estrelinha, já é um momento difícil. Então, Isso. assim, eu acho que a gente tem que tentar, sei lá, Tem que ampliar em termos essa de coisa de possibilidades. apoiar todas as mulheres. E nesse caminho, nós temos que passar para rever esse modelo de assistência, né? Então, se no pré-natal a mulher entende que é com ela, e é ela que vai dar a luz, né? Ela que está gerando e ela que tem esse ser que pode transformar o mundo. É dela e vem dela. Então, sentir amparo nesse sentido, entender, por exemplo, não há necessidade de agendar ou de fazer cirurgia de maneira muito Marcada. liberada. Quer dizer, se houver necessidade, Faça. que bom que inventaram uma cesárea. Agora, você deixar que uma mulher, por exemplo, que vem da rede pública, sonhar em ter um convênio só para pedir uma cesárea, isso é uma grande distorção da assistência. Significa que, na questão pública, mesmo a mulher tendo a possibilidade de ter o parto normal, ela vai como se fosse uma punição. Por quê? Porque ela não sentiu o amparo que deveria ter naquele momento da assistência. Então, o desafio, Nani, e daí eu acho que o teu programa, e você colocar, eu tive parto normal, Sim. está aqui, bela, formosa, lindona, diz, escuta, quem tem parto normal pode ser assim, pode ser uma Nani, bela, formosa, lindona, e dizer, doeu, mas deu conta. Mas e tinha passa a dor estrutura. na hora. A dor, Passa na hora a que dor. nasceu, já acabou. Você já esqueceu, você não lembra. Passa Olhou a para a dor. cara da criança, gente, ó, não vai lembrar da dor. É verdade. É. E os pais, hein? E a importância do pai do lado? Esse time- É melhor preparar os pais, viu? Que os homens quase morrem do lado, gente. Esse homem time- desmaiando. Olha, o que eu vejo que nós estamos num momento de transformação realmente. Esses pais estão participando. Sim. Ao menos esses que a gente tem estado mais próximo. Do tipo... Eles sofrem demais. Não, né? por exemplo, nesse parto humanizado, o maridão vai trabalhar junto. Vai Sim, pegar tem que tá água, vai junto. fazer massagem, vai segurar na mão, sabe, vai dar apoio ali. Por quê? Porque o neném é dele. Sim. Não vai só bater no peito que fez e olha lá e tirar a fotinha, não. Vai participar. E o papel dos pais, por exemplo, em respeitar a demanda da mulher. Sabe, se a mulher, ela se coloca, fala, vamos... Ele tem que ir junto. Junto. Nasceu esse bebê, por exemplo, um momento que os pais, fundamental, num pós-parto, né, que se você lembrar, é outro momento delicado, o amamentar, o ir para casa levando esse bebê, você não sabia fazer isso, sabe assim? Esse pai, o que eu digo por esses maridos que a gente está lidando? Cara, chegou lá, vai para essa mulher, reconheça a força que essa mulher tem. Diga que ela é demais. Se você nunca deu beijo na barriga, ajoelha e beija. Beija a mão. Dá suporte. Ah, nunca lavei nada para ela. Aproveita para lavar agora, é sua vez de aprender a trocar bebê, de trocar fralda. Ela deu mamar, cara, bota ela para dormir e vai trocar essa mulher que é seu, é a sua bebê. Isso é dar cumprir o papel dele, papel ativo. É porque hoje perdeu-se muito normal e tudo é cesárea, né? É. Por que leva-se? Antes a gente falava que é porque se pagava, o que a gente escuta amadoramente falando, que a cesárea os médicos ganhavam mais. Então, que isso estimula mais nas redes públicas as mulheres terem parto normal. Na verdade... Na privada normal e na pública... Na verdade, acho que isso traduz a grande distorção, realmente, da questão do nascimento. Tivéssemos uma estrutura pública, por exemplo, que seja pública, onde esses anseios fossem respeitados, você tivesse um pré-natal adequado, uma participação multidisciplinar durante o pré-natal, que ela pudesse participar de grupos, teria um preparo, mulheres que já passaram pela experiência, poder dizer que a experiência foi boa. Então, quando a gente vê uma mulher da rede pública dizendo assim, parto normal é ruim, eu costumo dizer, por que foi ruim? Por isso, ela conta, eu falei, isso não foi normal, isso foi parto vaginal, mas foi parto medonho. Eu falo isso no livro. E onde nós encontramos o livro? Esse livro pode ser encontrado em termos de... Está disponível hoje nas plataformas, né? Que ficou... O e-book ficou uma das maneiras, isso.
Na Amazon, para dar um nome, por exemplo, vocês conseguem encontrar. Ou nos nossos canais, as pessoas podem E solicitar como que estão as e redes tal. sociais, Sô? Estamos lá, o Alberto Guimarães Oficial, está disponível. Isso a gente abre, participa e agrega muitas informações. Tem lá um canal no YouTube, com Parto Sem Medo, com esse nome, Parto Sem Medo. Né? Por fim, teve até uma brincadeira no TikTok, o Alberto Guimarães. Estamos lá com uma juventude participando, viu? Muito interessante. Tá bom? Muito interessante. Obrigada, viu? E é bom, né? É bom que a gente pudesse incentivar, apoiar e ajudar muito todas as mamães, né? As futuras mamães aí na hora do parto. Ok. É um momento mágico, é difícil naquele momento, mas passa rápido, entendeu? E quando você olha para aquela carinha ali, você esquece tudo que passou, gente. Igual é nosso mágico. programa, voou, viu? Voou, Adorei, foi rápido, Nani. né? Estou à disposição. Obrigado. Obrigada, volta mais vezes, viu? Obrigado. E para você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia, gente. Ó, um excelente final de semana, um excelente feriado. Fica com Deus, aproveite. Se beber, não dirija, cuidado nas estradas, todo mundo. Aproveita, fica aí com a família, tá bom? Beijo no coração. Ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau, boa noite.